Olá, como estão? É bom estar com vocês de volta aqui, nossos amigos. A gente está, acredito, aprendendo bastante, mesmo durante essa separação. Não sei sobre todos, mas espero que estão aproveitando para aprender mais da palavra, de focar na palavra. Talvez alguns de vocês que geralmente servem muito estão ouvindo as mensagens mais. Domingo foi bem desafiador sobre perdão. Obrigado, Pastor Roger. A gente gostou muito da mensagem e algumas partes a gente riu bastante. Obrigado por nos servir assim. Então, hoje vamos continuar nessa série sobre a igreja. É mais para nós mesmos da igreja, então não estamos compartilhando no Face esses links, é mais no grupo e para as pessoas da igreja mesmo. Então, a gente quer falar sobre discípulos que fazem discípulos. Então, nós queremos ser uma igreja de discípulos que fazem discípulos também. Então, o evangelho não fica só para nós. O trecho foco é 2 Timóteo 2, mas quero falar sobre o mandamento de fazer discípulos primeiramente. E a gente fala este versículo muito, até porque Pastor Rocha e eu somos missionários. Então, isso é um trecho bem missionário, então espero que a igreja seja uma igreja missionária, como Deus é um Deus missionário. Então, Mateus 28 diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente tem este trecho que é forte para nós para aprender. Então, será que nós aplicamos este trecho para nossas vidas? Então, vamos ver agora o trecho de 2 Timóteo 2, que fala, portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, tem a ideia aqui, primeiramente, de fortalecer no Evangelho, fortalecer em Cristo, na graça de Cristo. Então, isso seria nosso crescimento espiritual. Pode ver que enquanto fazemos discípulos, temos que também ser um discípulo. Ah, eu já tenho usado essa mensagem antes, disse antes de fazer discípulos, precisa ser discípulo. Mas ah, isso também faz sentido, mas às vezes a gente pensa sobre a nossa maturidade espiritual e pensamos, não, depois, quando eu aprender mais, eu posso trabalhar neste assunto de fazer discípulos. Mas, primeiramente, com isso, se você está na igreja e não é discípulo, tem um problema. Ah, é para ser discípulo. Eu estou fazendo um curso nas quartas com o grupo de servos líderes dos Estados Unidos. E tem um pastor que faz um curso de Atos e é sobre plantar igrejas e tal, sobre o que usamos na igreja. Mas ele falou algo interessante semana passada. Ele falou: não tem canto nenhum na Bíblia, especialmente em Atos, que fala sobre se tivesse uma diferença entre ser discípulo e cristão. Aqueles que faziam parte da igreja eram discípulos. Então, não é algo separado. Para ser um cristão é para ser discípulo. Então, isso é importante. Então,
Nós, como a igreja, nós somos discípulos. Agora, qual a ideia de discípulo? É seguidor. Será que estamos seguindo? Ou será que só é uma parte da nossa vida? Eu vou para a igreja, eu tenho amigos cristãos e tal, mas realmente não impacta a minha vida. Isso está errado, gente. Precisa, a vida cristã, a verdadeira, vai ter transformação da vida, vai buscar a Deus. Alguns versículos sobre isso, Mateus 4 disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Ah, no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Então, será que nós estamos seguindo a Jesus? Será que isso é primordial ou é só um departamento em nossa vida? Ah, a palavra cristão ocorre 3 vezes na Bíblia. A palavra discípulo ocorre 237 vezes. Então, é para ser discípulo, não só um cristão em nome. Atos 11 diz assim: durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Por quê? Você vê o crescimento que houve com esse ensino de Barnabé e Saulo por um ano focado e a gente vê que naquela época eles estavam reunidos tipo todos os dias, então eles estavam aprendendo bastante e eles foram chamados cristãos. Por quê? Porque essa ideia de cristão é Cristo pequeno. Então, as vidas destes seguidores de Jesus, mostrava Cristo, lembrava de pessoas de Cristo, até foram chamados de cristão no lado negativo. Você é só um cristinho, algo assim, cristinho, mas era cristão. Mas isso foi negativo, mas acaba sendo bom, né? Porque reconhecia que pareciam como Cristo. Então quero que isso seja da minha vida também, que pode dizer que, ele parece como Cristo. Então, será que sua vida parece como Cristo? É difícil, mas pode ser. Imagino que pode pensar em algumas pessoas que vocês pensam, puxa, não chegou ainda, mas está perto de aparecer como Cristo, aquela pessoa. O amor que tem, a sabedoria, a, a bondade, a mansidão, humildade. Então, será que você é caracterizada, aquela palavra, por isso, por características de Cristo? Então, deve ser. É o desafio para todos nós, né, diariamente. Então, o discípulo também, além de crescer por si mesmo, vai investir nas vidas dos outros, como a gente vê no trecho. As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie aos homens fiéis. Então, vamos passar o que aprendemos para outras pessoas. Ou seja, vamos fazer discípulos também. Não é só ser discípulo, mas é fazer discípulo. E como é isso? Então, é evangelismo e discipulado, é a vida cristã, é encorajar outros. Eu vou, daqui 2 semanas, vou falar mais sobre evangelismo, então eu não vou focar muito no evangelismo hoje, mas provavelmente vou usar este gráfico também daqui 2 semanas para falar sobre evangelismo, mas isso é um gráfico que mostra negativo até positivo, então, e no meio, isso é um gráfico de crescimento espiritual. Então,
Não é que seja um padrão certo, é que todo mundo cresce assim. Ah, é mais no negativo que começa como quando nasce e não sabe de nada de Deus. Nós temos intuições, nós temos o universo que nos mostra sobre Deus, mas realmente depende da família, da cultura onde você nasce, de como você procede neste gráfico, neste crescimento. Então, pode ver no negativo que nasce vazio de Deus e depois vai para perceber que há apenas um Deus, depois entende conceitos do Evangelho e uh, é confrontado com uma resposta de fé e será que vai aceitar, vai se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus? E se fizer isso, houve salvação, regeneração, e começa a crescer. Então, uh, nós precisamos crescer, mas também encorajar os outros a crescerem. Então, aqui são alguns passos de crescimento que pode ver que são mais exterior. Uh, Agora, eu acho que o que a gente gosta mais de ver é a transformação interior que tem. Que claro que existe, vão juntos aqui. Uh, mas quando eu entendo fazer discípulos, eu penso sobre este gráfico. Porque a ideia de fazer discípulos, para mim, é encorajar outros a subirem este gráfico. Se seja no negativo, que eles não entendem sobre Deus, é encorajar eles sobre Deus. Até você pode ver, não sei se dá para ver aqui no vídeo, mas no meio, onde diz nível 3, nível 2, nível 1, para a direita dos números, tem o nosso papel, que é persuadir. Começa embaixo de ser exemplo, crer e amar, desafiar a cosmovisão da pessoa, ensinar conceitos do evangelho, esclarecer, personalizar, persuadir. Então, estas são as coisas que a gente pode fazer para fazer discípulos. E depois a gente ajuda com acompanhar quando eles são salvos e ajudar eles a crescerem, um, ensinar. Então, isso mesmo é ensino, né? E também é desenvolvimento de líderes que a gente quer fazer na igreja. Então, queremos que você entre na igreja e para onde você começar, pode ser lá embaixo, que nem conhece sobre Deus, ou provavelmente nessa cultura todo mundo conhece sobre Deus. Mas a ideias, os conceitos do Evangelho, que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Então, isso é um conceito que a gente precisa entender para entender sobre salvação. Que não é pelo que eu faço, mas é pelo que Jesus fez. Isso é crescimento no Evangelho. Então, cada um precisa crescer no Evangelho e subir. Então, quando estamos fazendo discípulos, estamos ajudando uns aos outros a subirem. Então, pode ajudar pessoas na igreja com isso. Pode ser mais focado, tipo, sentar, conversar, nossos grupos de discipulado, ou mano a mano. Você senta com alguém e explica um estudo. Isso é ótimo, mas é todo mundo crescendo e ajudando aos outros a crescerem, fora e dentro da igreja. Isso é fazer discípulos. Então, cada contato que a gente tem, a gente pode fazer isso, encorajar eles a conhecer Deus, conhecer Cristo e crescer na fé. E nós queremos aqui na igreja um exército de líderes que fazem discípulos, ou um exército de discípulos que fazem discípulos.
nós precisamos para grupos, precisamos de líderes. ah, e a gente não, eu não diria que a gente mede ah, a maturidade cristã numa escala de obras. Eu sei que eu mostrei uma escala agora, mas não é que a gente fica, aquela pessoa faz isso, faz isso. É mais ver como estão sendo transformados, como estão se arrependendo dos pecados e crescendo. Temos muitas pessoas de igreja, quer dizer, nasceram na igreja ou faz muitos anos que estão na igreja. Mas será que está crescendo ou será que tenta manter um certo padrão de membro de igreja? Ou seja, não, eu vou servir numa área e eu vou marcar minha presença nos cultos, mas falta a parte de buscar Deus na vida diária, de ter sede para com a palavra de Deus, para ter aquela transformação da mente de Romanos 12, versículos 1 e 2, que acontece, que realmente vê, tem uma área que não está certo na minha vida, eu quero melhorar. Então, às vezes a gente não vê isso com pessoas que outros diriam que têm tempo ou são maduros na fé. E a gente vê que não, é mais eu quero, né, domingo, igreja, mas a outra parte da vida me deixe só. Então, não é todo mundo, mas é que a gente precisa deste crescimento. E o líder, o discípulo de Cristo sempre vai buscar isso, não vai ficar acomodados na sua vida cristã. Então, eu tenho uns 5 ou 6, não, mais 4 trechos aqui, que vai falar sobre isso. 1 Pedro 3, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Então, cresce e esteja sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pensei muito sobre este versículo nessa época, porque a gente pode ter outra esperança e devemos estar preparados, prontos para responder. A gente vê nossos vizinhos hoje em dia estão com mais perguntas sobre Deus por conta do vírus, também dos dilúvios no bairro, e é muito bom ouvir deles. Mas se a gente não tem resposta, vamos dizer o quê? Então precisamos estudar para ter uma resposta. E eu sei que muitos de vocês estão fazendo exatamente isso. 1 Pedro 2, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Alguns de vocês não têm muito tempo na igreja, não sabem tudo da Bíblia, mas sabe o que aconteceu na sua vida e pode anunciar as grandezas disso para outras vidas. Eu estava nas trevas e eu estou na luz agora e é maravilhoso. E você pode falar essas coisas para pessoas. Pessoas não vão pensar que você sabe de tudo, tem que saber de tudo, mas você sabe da sua história e sua história é poderosa. Usa a sua história para a glória de Deus. Romanos 10, como é que pessoas vão crer, vão chamar o nome de Deus. E diz, como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam,
boas novas, essa ideia de pregação, a ideia de proclamação, ou seja, falar, temos que falar para pessoas de Jesus. Então, não acontece com a boca fechada. Então, não é que a gente empurra a nossa fé, mas, quem não gosta de uma história? A história da sua vida de trevas para a luz. Você consegue falar a sua história. Porque todo mundo gosta de falar de si. Então, nós podemos falar de si para outras pessoas. E pessoas vão nos conhecer, vão conhecer que nós somos cristãos como? Pelo amor. Jesus disse: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, se a gente mostrar nosso amor um para o outro, vão saber disso, vão reconhecer que nós somos de Deus. Então, vamos passar, gente, vamos. E a ideia não é só para passar para pessoas para que eles possam passar para outras pessoas. É um ciclo que a gente vê no final. Confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Então, e a ideia aqui na igreja é treinar tanta gente para poder pregar ou liderar em certas áreas, para ir para outras cidades, como a gente vai em Tupanatinga e no futuro terá outros lugares. Sempre terá lugar, sempre terá encaixa mais pessoas para ser maduros na fé, para fazer mais discípulos. A ideia aqui não é formar nosso grupinho do Evangelho e não expandir. Isso seria egoísta e errado e contra a Bíblia. A ideia é de crescer e mostrar a fama de Deus, falar das glórias de Deus para Arco Verde, para essa região, o sertão, para Pernambuco, para o Brasil e para o mundo. E um dia a gente manda pessoas daqui para outros países, porque nós temos muitos líderes, muitas pessoas envolvidas, porque temos muitos discípulos, porque nós somos uma igreja de discípulos que faz discípulos. Senhor, obrigado por este tempo de ensino, nos abençoe com esse assunto, Senhor, que a gente possa ser discípulos cada vez mais fortes, que possamos crescer na sua graça, Senhor, no conhecimento, na sabedoria da tua palavra, e que isso possa transformar nossas vidas, nossa mente, para que nós possamos ser santificados, para que nós possamos mostrar o teu amor para o mundo, uns para os outros, e que outros possam reconhecer que o Senhor é Deus, o Senhor é bom para nós. E tudo isso a gente faz para a tua glória, Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Um grande abraço para vocês, meus amigos.